Bom dia, paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui com o nosso Comece Bem o Seu Dia. E eu tenho um projeto especial com você, uma novidade. Eu vou pregar 3 mensagens que vão abençoar profundamente a sua vida, uma hoje e os decorrer dos programas, essas 3 mensagens. Mas fica tranquilo, se você não assistir a segunda e assistir a terceira, não tem problema. Mas eu queria muito que você assistisse essas 3 ministrações. Você já ouviu falar da palavra libertação? Fulano de tal foi liberto. Eu fui no culto de libertação. Sabe esse termo? Não está errado, mas ele não é pleno. A libertação, ela é a ministração da palavra iluminando a nossa ignorância. Isso é a libertação. A libertação, ela nada mais é do que a pregação da palavra, iluminando a sua mente, iluminando o seu coração, o seu olhar, e aquilo ali traz para você um entendimento que uma amarra de uma vida errada, ou alguns ainda acreditam de uma vida passada, tudo aquilo, todo aquele engano, uma vida de erro, né? Vida no pecado, tudo aquilo, com a revelação da palavra, ela vem à luz. Por exemplo, eu me converti final de 2000, em final de 1999. Eu me batizei em dezembro de 99. Então, vamos falar aí, janeiro de 2000. É claro que nos primeiros cultos, nas primeiras ministrações, houveram, assim, libertações extraordinárias na minha vida. Eu comecei a entender que a palavra de Deus se tornava verdade dentro de mim, sem eu nunca ter aprendido a palavra de Deus. Foi uma revelação, foi uma libertação. Aí, com o passar do tempo, com o conhecimento, a maturidade, querendo aprender em Deus, querendo andar com Deus, querendo obedecer a Deus, vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. É claro que no decorrer da caminhada cristã, algumas coisas elas foram clareando para mim. E algumas dessas coisas eu queria compartilhar com você. Uma delas é o que está no no Evangelho de Marcos. Eu não vou ler porque ele é um texto um pouco mais longo, mas eu vou te explicar e já vou pregando para você. Mas se você quiser anotar e conferir, é muito importante isso. Marcos, capítulo 10, versículo 46 até o versículo 52. Esse texto fala da vida de um cego que ele não tem nome, mas ele ficou muito conhecido. Por quê? Porque ele fica sabendo que Jesus estava passando e ele começa a clamar a Deus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas começam a dizer para ele: fica quieto, cala sua boca, para, você está incomodando, você está atrapalhando. E ele começa a gritar mais alto, a falar mais alto, a clamar mais alto. E nisso, Jesus para tudo e manda chamá-lo. E quando manda chamá-lo, a Bíblia diz que num salto ele largou a sua capa. Essa capa é como se fosse um documento, é isso mesmo. É como se fosse um documento dado pelo governo para que ele pudesse ficar naquela condição, para que ele pudesse ficar ali pedindo esmola. Mas chega uma hora que ele desiste de pedir esmola e ele começa a pedir a Deus uma cura, uma restauração, uma libertação. E é aqui que eu quero falar com você. Não aceite as coisas paralisadas na sua vida como normal. Não aceite você começar algo e não terminar. Não aceite você não parar em emprego nenhum. Não aceite ciclos viciosos na sua vida. Talvez é um ciclo amoroso, um ciclo financeiro, um ciclo ministerial. Tudo na nossa vida que não nos leva para frente, nós temos que encarar como alguma área travada e que precisa ser desbloqueada, liberta,
liberada, aí é o termo que você achar melhor. E é o interessante que, por ele ser cego, óbvio, não era só não ver, ele era limitado. Ele tinha muitas limitações além de não ver, ele não trabalhava. Hoje, graças a Deus, a gente sabe que uma pessoa que não enxerga, existem ferramentas para que ela trabalhe, para que ela escreva, para que ela leia, para que ela fale, para que ela até dê palestras, seja comediante. Então nós sabemos que hoje o contexto é diferente, graças a Deus, mas nessa época aqui era uma vida completamente na lateral, na beira da sociedade. E quando Jesus ouve aquela busca frenética, intensa, ele manda que chamassem ele. A questão é, você está disposto a obedecer um chamado de Deus para viver o que ele tem para você? Você estaria disposto a abrir mão de alguma capa que legalize até um sofrimento na sua vida? Por exemplo, de repente você pode ter vivido uma infância, uma adolescência que não foi agradável. Seus pais, ou a família que te criou, circunstâncias que você viveu. Eu não vou pontuar. Eu vou colocar assim, talvez tenha coisas que aconteceram na tua vida e que travou você. Aquilo ali virou o seu ponto final. Você, de repente, já está há alguns anos e não consegue sair desse quadro, desse episódio. Alguma coisa ruim. E não tem que só ter acontecido na infância ou na adolescência, pode ter acontecido há 4 anos atrás. E você, de repente, está naquele mesmo episódio. Né? A gente tem aplicativos aqui no celular e os aplicativos aqui, você tem aplicativos também dessas stream de TV, né? Essas televisões aqui, Netflix. Imagina você assistindo um mesmo capítulo 1 ano da tua vida, 2 anos, 10 anos. Imagina como que você fica ali, remoendo aquilo. A Bíblia diz que quando Jesus chama esse homem, ele dá um salto, larga a capa e vai para cima. E aí eu coloquei aqui algumas coisas que eu quero conversar com você. A primeira delas, você precisa ser liberto para ver. Ver realidades novas, ver possibilidades novas, ver amigos novos, ver pessoas novas, ver novos empregos, novos negócios, talvez até um novo ministério, mas você precisa abrir os seus olhos para o novo e não ficar naquele último episódio terrível da tua vida. A segunda coisa que eu aprendo é que você precisa se mover. Deus quer libertar você dessa paralisia, desse estado de acomodação. Tem muitas pessoas acomodadas. Vai tentar estudar, é difícil, para. Vai tentar uma porta de emprego, é difícil, para. Então, quer dizer, tudo que se torna difícil, para ele, já se torna uma resposta. Pare. Olha, tem muitas coisas que eu confesso, eu deveria ter insistido mais. Eu acho que faltou algo. Mas tem muitas coisas que se eu não sigo em frente, eu não teria chegado onde eu cheguei, eu não teria realizado o que eu realizei. Foi fácil? Não. Mas eu estava me movendo em direção ao meu propósito, em direção a coisas que eu desejava, sim. Você pode desejar tudo que você quiser, mas confie que Deus vai dar tudo o que você precisa. Não posso desejar muitas coisas, como desejo, e algumas delas Deus me deu. E algumas delas, talvez Deus nem vai me dar. Eu continuo desejando, mas a minha vida segue. Eu estou no propósito de Deus. E quando eu estou no propósito de Deus, eu também me movo para o novo de Deus. Porque Deus é um Deus de coisas novas. Por isso que a gente não pode nem ficar agarrado à última derrota e muito menos ficar agarrado à última vitória. Porque a vida segue. As coisas vão para cima, vão para frente. Novos ciclos, novos portais vão se abrindo. Então esse cego, ele tem uma possibilidade agora que não está baseado em esmola, está baseado no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. É isso que eu quero desafiar você. Existem situações na sua vida, como a mulher do fluxo de sangue, uma hora podemos falar sobre ela,
que ela tentou de tudo para ver a vida dela romper, até que ela foi em direção a Cristo. E em terceiro lugar, você precisa ser liberto, quem sabe, para prosperar. Talvez essa palavra para você, ela te incomoda, ela te irrita. Se ela não te causar até repulsa, porque você olha para a tua condição e você acha um absurdo falar para que você prospere. Não, não, prosperar não é que você vai ser dono da cidade, dono do país, ou vai ter a maior empresa do mundo. Prosperar é você fluir naquilo que Deus te chamou para fazer, é você crescer naquilo que Deus te chamou para fazer. Vai ter luta, vai ter desafio, muitas vezes vai ter aí algumas coisas que não são agradáveis, mas você está rompendo, você está indo para frente, você está realizando, você está se relacionando. Então, escute isso. Esse cego, mesmo sem ver, ele creu. A Bíblia diz que bem-aventurado os que não viram e creram. Seja um bem-aventurado, creia no plano de Deus para a tua vida, creia que essa área de cegueira, de condição de paralisia, não paralisia física, mas uma paralisia emocional, espiritual, material, não é plano de Deus. Avance para o novo e creia, seus melhores dias ainda estão por vir. Que Deus te abençoe, segue a gente aí, PR Paulo Oficial, clica aí essa carinha aí, posta lá, me marca e vamos para cima. Deus tem coisas grandes para você, pode ter certeza, para todos nós. Deus abençoe.